Olá, você acompanha a partir de agora uma retrospectiva dos trabalhos das TVs legislativas do país no ano de 2012. O programa de hoje traz reportagens especiais sobre meio ambiente, produzidas nas assembleias estaduais, traçando um panorama nacional sobre esse tema. Começa agora o Parlamento Brasil, Retrospectiva Meio Ambiente. Você vai ver neste programa ações das assembleias legislativas por um ambiente mais saudável e sustentável. Em Minas Gerais, um debate público sobre lixo, reciclagem e cidadania. E em Santa Catarina, uma lei que ajuda a controlar a poluição sonora. Iniciativas da população em nome da sustentabilidade. No Mato Grosso do Sul, a construção civil ecologicamente consciente. No Ceará, o combate às sacolas plásticas. E no Mato Grosso, a arte que transforma pneus descartados em objetos de decoração. No quadro Vitrine, recantos que ajudam a preservar o patrimônio natural. O Núcleo de Estudos da Água na cidade mineira de Frutal. E o Zoológico da Universidade Federal do Mato Grosso, em Cuiabá. Em 2012, o meio ambiente foi um dos temas mais presentes nas discussões das assembleias legislativas estaduais. O resultado são ações concretas, como o debate público sobre lixo e cidadania, promovido pela Assembleia de Minas Gerais. Na pauta, os desafios do processo de reciclagem no estado. No debate público, a diretora da Asmari, uma associação de catadores de material reciclável de Belo Horizonte, lembrou sem saudades de como era na época em que trabalhava e morava nas ruas. Excluída da sociedade, empurrada quando eu ia lanchar na lanchonete, porque eu estava suja. A vida dela mudou, assim como a dos quase 200 catadores da associação. Mas ela conta que entre as dificuldades do dia a dia está a falta de colaboração da sociedade. A pessoa não conscientizou ainda de separar aquilo que não é material reciclável, né? Então se mistura tudo e acha que tudo é lixo. E na verdade lixo não existe, né? Se existisse lixo, eu não tinha criado 9 filhos, né? Catando esse material reciclável. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, em todo o país existem cerca de 600 mil catadores de materiais recicláveis. Em Minas, 40 mil famílias vivem da atividade. Para a idealizadora do Fórum Nacional Lixo e Cidadania, apesar de todos os avanços dos últimos anos, é preciso repensar as condições precárias de trabalho dessas pessoas. Centrais que fazem o processo de recuperação de materiais, sem a iluminação adequada, sem ventilação. O processo é praticamente todo manual. Os convidados falaram sobre a importância do trabalho dos catadores na limpeza urbana e para o meio ambiente. E também sobre conquistas, como o reconhecimento da profissão e a possibilidade de ter carteira assinada. A ação deles na limpeza urbana é relevante porque ela economiza muitos recursos públicos. Agora, é importante reconhecer isso e transferir esse ganho de fato para os catadores. É importante que esse movimento se espalhe por todo o estado. Nós temos ainda uma cobertura baixa do ponto de vista de coleta seletiva, quase residual, e nós temos também ainda um grande desconhecimento do importante papel que esses trabalhadores da reciclagem podem cumprir para a sociedade. Então é fundamental principalmente o envolvimento das prefeituras nesse sentido. O alto volume dos ruídos está entre as maiores queixas da população nas cidades de grande e médio porte. Entre as muitas formas de agressão ao meio ambiente, a poluição sonora é uma das mais prejudiciais. A Assembleia de Santa Catarina aprovou uma lei para controlar o excesso de ruídos e tornar o dia a dia nas cidades mais saudável. O mundo está cada vez mais barulhento. A era
era da energia elétrica, do som alto, dos shows e baladas e do trabalho em locais com motores potentes funcionando o dia inteiro preocupa os profissionais da saúde. Agora, tente adivinhar. O que faz mais barulho? Um caminhão pesado passando pelo centro da cidade ou uma escola na hora do recreio? Pode não parecer, mas enquanto o caminhão chega a 74 decibéis, em algumas escolas, medidores já chegaram a registrar 105. Decibel é a unidade de medida usada para descobrir a intensidade de um som. Mas até quanto de barulho ou ruído nossos ouvidos aguentam sem nos causar problemas? Isso é uma resposta difícil de dar. Pelo Ministério do Trabalho, existe uma tabela que diz que o indivíduo pode ficar exposto até a 85 dBs durante 8 horas por dia. Estamos em Blumenau, um dos grandes centros industriais de Santa Catarina, polo da indústria têxtil e sede de grandes empresas de variados setores. Algumas ficam bem próximas à área central da cidade. Produção em alta escala significa barulho na vizinhança. Quando a fiscalização deve ser feita na parte externa, a Fundação Municipal do Meio Ambiente entra em ação. Hoje em Blumenau nós temos uma ouvidoria, ela recebe processos de reclamação. Então, com esses processos de reclamação, a gente vai, em atendimento ao reclamante, fazer uma medição de ruído. Tá? Então, é agendado um horário e você vai à casa do reclamante verificar se está ocorrendo a infração ou não. A punição pode chegar a multas de até R$5.000 e, em caso de reincidência, até a interdição do local. Assim como a poluição do ar ou da água, a poluição sonora também é um problema ambiental. Mas até hoje a legislação estadual não se preocupava muito com os danos à saúde que o barulho pode provocar. Pensando nisso, o deputado Ismael dos Santos decidiu propor uma lei que incluísse um capítulo sobre o tema no Código Estadual do Meio Ambiente. A Assembleia Legislativa aprovou a proposição e agora o poder público fica obrigado a combater o barulho em excesso. O que nós propusemos? De que as medições feitas pelos municípios, pelas fiscalizações locais, elas sejam feitas a partir do ponto do denunciante. A lei estabeleceu de que, a partir da denúncia, o fiscal deve colocar ou deve fazer a medição, colocar o decibelímetro lá junto ao ponto do denunciante. A lei, que inclui o capítulo da poluição sonora ao Código Estadual do Meio Ambiente, também determina que o poder público adote medidas, programas e políticas de prevenção e faça reavaliações periódicas dos limites e restrições estabelecidos para as atividades que produzem ruídos, incluindo locais, horário permitido e a natureza das atividades. O poder público também deve exigir a instalação de equipamentos de prevenção e redução de ruídos. O objetivo é garantir a saúde auditiva da população e preservar o meio ambiente. A seguir, o Mato Grosso do Sul desenvolve alternativas que diminuem o impacto ambiental da construção civil. No Mato Grosso, pneus velhos são transformados em objetos de decoração. E no Ceará, pequenos empreendedores ajudam no combate às sacolas plásticas. Não saia daí, a gente volta em instantes.